Boa noite a todos, irmãos. Mais uma vez estamos aqui no culto de oração. Gostaríamos de continuar estudando a palavra do Senhor. Dessa vez estamos em Lamentações de Jeremias. Fizemos a semana passada uma introdução e hoje gostaríamos de dar continuidade, iniciando aqui no versículo 1, e gostaríamos de trabalhar todo esse capítulo hoje à noite, se o Senhor assim nos permitir. O tema da mensagem de hoje é a triste lamentação de Jerusalém. A triste lamentação de Jerusalém. O profeta, ele uma vez que testemunhou toda a desolação, toda a destruição de Jerusalém após o ataque do exército babilônico, ele externa, ele retrata todo o caos, como também o sofrimento do povo após esse evento. Então vamos fazer a leitura até o versículo 6. Se Deus assim permitir, a gente termina hoje todo o capítulo, caso a gente fique para a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Mas vamos ouvir aqui o que diz a palavra do Senhor. Como já solitária a cidade, outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Versículo 3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes gemem. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Versículo 5. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos tiveram que ir para o Egito, ou para o exílio, melhor dizendo, na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Que Deus abençoe essa palavra e os demais textos, os demais versículos que nós gostaríamos, meus amados irmãos, de trabalhar nessa noite. Então, em Lamentações de Jeremias, mesmo estando aqui entre os livros proféticos, porque é uma continuação do livro de Jeremias, porque se você observa, Jeremias termina com o caos vindo sobre Jerusalém, e agora, em Lamentações de Jeremias retrata exatamente o sofrimento daquela cidade, antes tão esplendorosa, agora estava passando por uma situação difícil, de destruição, e ele retrata isso através desse cântico. Eu falei a semana passada poema, não tem nada a ver com poema, é cânticos, né? Não sei o que estava com a cabeça, mas é cânticos. Alguns acreditam que o livro de Lamentações é um grande cântico, é tanto que ele é considerado um livro também poético, né? É um grande cântico, dividido em 5 estrofes. Outros acreditam que são 5 cânticos, retratando exatamente todo o lamento e todo o sofrimento e dificuldade, mas também o livro também trata da grande misericórdia de Deus, que pode vir, né? E com certeza virá sobre aquele povo em um tempo futuro. E Deus iria preservar aquela nação exatamente para o projeto que tem de restauração futura desse povo. Então, irmãos, ele retrata essa desolação na composição desses cânticos. E eu fico observando, irmãos, a dor do profeta Jeremias. É uma dor grande, ele vê a cidade deserta, ele recorda com tristeza, meus amados, dos dias em que viu a cidade cheia de alegria, sons de pessoas de vida. Ainda ele alcançou nos dias de Josias, né, uma cidade ainda com um rei temente a Deus, mas depois a gente observa, meus amados irmãos, que a cidade ela foi cada dia mais se distanciando do Senhor,
não atendeu ao apelo de Deus por meio dos profetas, e especificamente esse último profeta chamado Jeremias, e por isso o caos veio sobre aquele povo. Mas a dor de Jeremias é muito grande. Ele vê aquela cidade antes gloriosa, agora uma cidade humilhada e uma cidade vazia. Os poucos que restaram estavam aflitos, o pouco que restava estavam fracos e estavam com fome. O esplendor de Jerusalém se foi. É isso que nós observamos aqui, ele diz isso no versículo 6, né? Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. O esplendor de Jerusalém se foi. Irmão, só abrindo um parênteses aqui, quando eu penso que uma igreja, tanto no contexto coletivo como no contexto individual, também pode perder seu esplendor devido ao pecado praticado, o pecado muitas vezes alimentado e tolerado, né, na igreja do Senhor Jesus, ou numa vida, a minha, a sua, nossas vidas, de uma maneira particular. Isso pode, meus amados irmãos, tirar o esplendor da igreja, essa igreja que foi chamada, que foi convocada por Deus para brilhar nesse mundo, como nós pregamos domingo, nesse mundo totalmente pervertido, um mundo que está com escoliose, um mundo torto, um mundo todo, podemos dizer assim, desaprumado. E a igreja do Senhor Jesus está aqui para isso. Mas quando a igreja perde a sintonia com o seu Deus, quando a igreja perde o temor de Deus, perde o prazer pela palavra, quando já não olha para a palavra com carinho, com respeito, com admiração, como algo não vindo da parte de homens, mas vindo da parte de Deus, a igreja começa a perder o seu esplendor. O seu brilho começa a ficar ofuscado. E não é difícil, meus amados irmãos, a gente perceber quantos e quantos dos nossos irmãos que um dia até estavam brilhando, tão satisfeitos com Cristo, e que situação estão hoje. E nenhum de nós estamos isentos. E a igreja como um todo pode sofrer quando ela começa a tolerar pecado, quando ela começa a se afastar da palavra de Deus, ela começa a se desencaminhada, e aí as dificuldades começam a surgir. Então, meus queridos e amados irmãos, é preciso a gente atentar a isso. Então, Jerusalém é uma igreja, uma cidade tão esplendorosa, tão gloriosa, e devido ao pecado chegou nessa situação em que o profeta, lamentavelmente, ele lamenta, né, todo o sofrimento daquela cidade. Então, Jeremias entendeu que isso foi obra de Deus. Ele entendeu que isso foi obra de Deus. Foi fruto do juízo de Deus sobre Judá. Não é isso que ele diz aqui no versículo 5, ele diz: os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Ele reconhece isso, né? Que foi o Senhor que afligiu essa cidade. Agora, por que Deus fez isso? Deus fez isso exatamente devido ao pecado do povo, certo? É uma consequência da desobediência do povo que não quis ouvir ao seu Deus, que não quis ouvir a seu Deus. E por isso as dificuldades vieram sobre aquele povo. Então o profeta estava diante de uma situação devastadora. O templo destruído, os seus utensílios sagrados foram levados, né? Foram roubados, levados para a Babilônia. Ninguém podia fazer absolutamente nada. Os muros derribados, os grandes prédios, todos eles destruídos e queimados. Essa foi a situação que Jeremias contemplou após o exílio. E ele está narrando isso aqui através desse livro poético, Lamentações de Jeremias. O nome já diz, Lamentações. O profeta lamenta e ele retrata, através desses cantos, o lamento também de Jerusalém e de Judá. Agora imagine, irmãos, parem comigo, imagine uma cidade que nós moramos e que nós observamos, que até admiramos muitas belas construções. E depois a gente vê essa cidade totalmente destruída. Aqueles prédios que serviam até de lugares para visitas de turismo, né? E aí de repente a gente vê tudo isso por terra. Imagine isso, meus amados irmãos. Imagine pessoas que você tanto ama,
né, tu tanto amava, sendo mortas. Imagine isso, a destruição, os filhos ficando sem pais, ficando órfãos, as mulheres viúvas, as famílias devastadas. Que situação, irmãos, essa foi a visão de Jeremias. Era isso que Jeremias estava contemplando naquele contexto. Tudo isso devido ao pecado. Isso não aconteceu por acaso. Certo? Não aconteceu por acaso. Foram séculos e séculos, irmãos. Desde que o reino foi dividido, na época de Roboão, a nação de Judá começou a se definhar. E a nação de Israel também, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do sul ainda, houve reis que foram tementes a Deus, mas o reino do norte de Israel, eles foram totalmente, certo? Viveram totalmente distante de Deus. Apostataram completamente da fé. E foram levados muito antes do que Judá, levados cativos para a Síria. Agora chegou a vez de Judá. Chegou a vez da santa cidade gloriosa ser destruída exatamente devido ao pecado do povo. Então foram séculos e séculos, Deus levantando profetas, pregando para aquele povo, fazendo o apelo que eles se arrependessem dos seus pecados, que voltassem completamente para o Senhor, e eles não fizeram isso. Mataram profetas, perseguiram outros, ignoraram as palavras de outros, e assim por diante. Nós acabamos de estudar Jeremias, e a gente tem observado, meus amados irmãos, o sofrimento daquele povo. Certo? O sofrimento do povo, mas por quê? Porque eles também fizeram sofrer os seus profetas. Eles perseguiram. Eles maltrataram, eles mataram. Por exemplo, Isaías disse que foi cerrado pelo meio. Então, meus amados irmãos, é muito duro. Isso foram anos e anos de incontroláveis maldade da nação. Chegou o tempo do juízo. Vários profetas foram levantados para advertir sobre esse dia, mas eles rejeitaram completamente. Então, o que Jeremias está vendo aqui é muito mais triste, porque Jeremias viu a rejeição daquele povo, o que eles fizeram com a palavra de Deus, o que eles fizeram com os homens sérios de Deus, como o próprio Jeremias. Quantas vezes Jeremias não foi maltratado, e só não foi morto porque Deus não permitiu, porque havia uma promessa que Deus guardaria ele. Então a única maneira de Deus poupá-los do juízo era mediante o arrependimento e a conversão dos seus pecados. Deixa eu só lembrar os irmãos, antes da gente adentrar no texto, mas olha aí capítulo 38 de Jeremias, é bom lembrarmos isso. O último rei de Judá foi Zedequias, lembra? E ele manda chamar Jeremias. Olha o que diz, então o rei Zedequias, versículo 14, 38, 14. Preste atenção, se você não estiver lendo na sua Bíblia, mas pelo menos preste atenção à leitura. Diz assim, então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença. A terceira entrada na casa do Senhor, ele disse, quero perguntar-te uma coisa, e nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias, se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás. Ele faz uma pergunta e depois ele diz, ele faz uma afirmação, ele diz, eu vou te aconselhar, mas você não vai atender. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo, tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias passa a dizer a ele, diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma. E esta cidade não se queimará e viverás tu e a tua casa. Olha o que Deus está dizendo para ele, dando uma chance para Zedequias. Olha, se você se entregar passivamente, a sua vida vai ser poupada. A vida da sua família vai ser poupada. A cidade vai ser poupada. Mas Deus continua falando para ele, mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. No versículo 23, olha o que diz, assim a todas as mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus,
e tu não escaparás das tuas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. É claro que foram anos e anos de pecado, mas a misericórdia de Deus é muito grande. Deus chega agora para esse homem chamado Zedequias e diz: olha, se você se arrepender, essa cidade vai ser poupada. A sua família vai ser preservada. Você não vai sofrer a morte. Agora você precisa se entregar passivamente ao reino Nabucodonosor, sem resistir a ele. São promessas, irmãos. Olha as misericórdias de Deus até o último rei, Deus dizendo assim, prestes ao exílio. O cativeiro já havia acontecido numa parte do povo israelita, né? Naquela época, dos judeus. Alguns já tinham sido levados cativos. Mas agora, meus amados irmãos, Deus está dando uma chance para eles. Olha, se você se arrepender, ou se você se entregar passivamente, essa cidade será poupada. Até o último minuto, praticamente, Deus dando chance. Mas eles não quiseram, de maneira nenhuma, se converter ao seu Deus. A única maneira era o arrependimento, mas eles não quiseram. Era a única maneira. Depois o choro e o lamento não resolve. Ok? Depois o choro e o lamento não resolve mais. Lembra daquele rico, né, de Lázaro, né? O rico morreu e ele se deparou com a realidade do inferno. Naquela situação não tem mais choro que resolva. Não tem mais lamento que resolva. Ele chorou ali, ele lamentou, ele clamou, ele fez até apelo para que alguém pudesse trazer uma gota d'água para saciar sua sede. Quando foi conscientizado de que seu estado ali era eterno, ele pediu para ir alguém dali para avisar seus irmãos, para que eles se arrependessem e não viessem para aquele lugar de tormento. Tarde demais. Meus amados irmãos, precisamos tirar lições para nossas vidas de alguns fatos da desolação de Jerusalém. Precisamos tirar lições para nossas vidas desses fatos da desolação de Jerusalém. E o primeiro, meus amados irmãos, fato que eu gostaria de enfatizar nesta noite, é que o lamento inconsolável de Jerusalém diante do caos foi em vão. Certo? Já não podia mais. Não havia mais o que fazer. Se você olha do versículo 1 ao versículo 4, olha o que diz: como já em solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, e que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto. Meus amados irmãos, a cidade agora estava solitária como uma viúva que perdeu maridos e filhos. Que triste, né, irmãos? Jeremias usa nesse versículo primeiro essa figura. E a escravidão tomou o lugar da liberdade. Lembra que eles estavam querendo ser livres. Esse é o grande perigo, viu, meus amados irmãos? Tem gente que acha que está na igreja, isso é prisão, precisa ter liberdade, né, para aproveitar a vida. Que vida? A vida, a liberdade é estar com Deus. A verdadeira liberdade é conhecer a verdade. A verdadeira liberdade é ser livre, né, ser liberto pelo sangue de Cristo. Esse povo, eles não quiseram isso. E a escravidão veio sobre a vida dele. Termina o versículo 1, mostrando exatamente que a escravidão tomou o lugar da liberdade que eles tinham com Deus e em Deus. O choro inconsolável agora podia ser visto no versículo 2, devido ao abandono e traição dos que se diziam amigos. Chegou o momento, alguns estavam se dizendo amigos, para levar para um caminho tortuoso. Quando o caos chegou sobre eles, cadê os amigos de Jerusalém? Cadê aquelas amizades? Cadê o Egito?
A cidade estava de luto diante das calamidades, ou da grande calamidade da destruição. Meus amados irmãos, o lamento é fato, o lamento inconsolável de Jerusalém diante do caos, mas em vão, porque nada mais podia ser feito. Segundo fato aqui, meus amados irmãos, é o entendimento da razão do castigo depois de sofrer. Depois que eles sofreram o castigo, eles entenderam a razão. Não deveria ter feito isso muito antes. Olha o versículo 5. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu. Por causa da multidão das suas prevaricações, os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Porque prevaricaram muito contra o Senhor. Eles agora têm um entendimento claro da razão, ou da causa, melhor dizendo, do castigo. Mas eles só entenderam isso depois que sofreram esse castigo. Muito transgrediram e se rebelaram contra Deus e sua palavra. É isso que ele está falando aqui, a prevaricação. Eles reconhecem que muito prevaricaram contra o Senhor. Olha o versículo 8. Olha o versículo 8. Ele, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhes viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Jerusalém pecou gravemente. Há um reconhecimento tardio. Agora eles estão reconhecendo os seus erros. Eles estão reconhecendo que eles pecaram gravemente, que eles extrapolaram todos os limites da longanimidade de Deus. Sabiam na prática o quanto o pecado é grave. Agora sim, olha o versículo 20. Olha o versículo 20, ele diz, olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Olha o que ele diz, rebelei grandemente. Reconhecimento tardio, irmãos, da rebelião contra Deus. Então nós observamos o entendimento da razão do castigo depois de sofrer, mais tarde demais. Certo? A canga das transgressões deles estava presa e entrelaçada na mão de Deus. É isso que nós observamos, meus amados irmãos, mas na frente ele mostrando exatamente isso. Aí me vem à memória Jeremias 28:14, que diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Olha que situação, meus amados irmãos. Jugo de ferro. E Deus mostra isso, no versículo 14, diz, o jugo das minhas transgressões está atada pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. A canga das transgressões deles estava presa e entrelaçada na mão de Deus. Eles reconheceram isso agora, mais tarde demais. Meus amados irmãos, precisamos reconhecer que o pecado é trágico. Que o pecado, o desfecho, irmãos, é muito trágico. E que a gente precisa estar atento a isso. Porque reconhecimento tarde demais não resolve. Quantas e quantas pessoas, irmãos, não estão sofrendo hoje? Ah, se eu tivesse pensado melhor. Ah, se eu tivesse observado a palavra. Ah, se eu tivesse seguido as orientações, os aconselhamentos dos meus pais, dos meus líderes religiosos, ou eclesiásticos, melhor dizendo, eclesiásticos. Mas não, meus amados irmãos, agora é tarde. Terceiro fato aqui. Perceberam tardiamente o alto engano que cometeram. Olha o versículo 6, irmãos. Olha o versículo 6. Da filha de Sião já se passou o esplendor,
os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Olha que situação, irmãos. Ele não atentou para onde o estado da rebelião contra Deus os levaria. É isso que ele mostra. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Do versículo 6, irmãos, nós observamos até o versículo 9, nós observamos exatamente isso. Ou até o versículo 11. Não atentou para onde o estado da rebelião contra Deus os levariam. A impureza sexual desse versículo 9 aqui estava na bainha de suas vestimentas. Ela não refletia, não trazia a lembrança que o pecado levaria a uma trágica e assombrosa queda. Certo? Quando eles estavam sendo alertados, eles não levaram isso em conta. Eles não atentaram para onde o pecado os levaria. Agora tarde demais. Eu gostaria de deixar um desafio para os jovens que estão me ouvindo e para todos nós, irmãos, como crentes em Jesus Cristo. Mas eu gostaria, ironicamente, dizer o seguinte: continuem suas rebeliões contra Deus. Continuem. Para ver para onde vocês estão conduzindo as vossas vidas. Continuem não querendo ouvir os conselhos dos seus pais, das lideranças da igreja. Continue. Certo? Continue sem refletir. Continue pensando e vivendo com insensatez. De uma maneira insensata. Sem refletir para onde o pecado vai conduzir vocês. Aquele povo não refletiram. E olha a situação deles agora. Pense bem sobre isso. Ok? Não reflita onde sua rebelião pode te levar. Não reflita não, nada, olha. Faça como o sábio lá em Eclesiastes, faça tudo que dá no seu coração, mas sabe de uma coisa, de todos os seus atos, suas ações, seus pensamentos, um dia cada um de nós vamos dar contas a Deus. Não reflita não sobre onde sua rebelião vai lhe levar, não reflita não. Eu estou falando, irmãos, ironicamente, é claro que o alvo é que você reflita. Que você pense, se aquele povo pudesse voltar atrás, mas agora era tarde. Tarde demais. E agora a ideia aqui desse versículo 9 é que o inimigo se agigantava diante deles. O problema se multiplicava. Olha o que ele diz, olha, volta no versículo 9. A sua imundícia, ou a sua impureza, está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Ela não pensava no seu fim. Ela não refletiu, Jerusalém não refletiu onde isso iria lhe levar. Iria levar aquele povo, aquela nação, aquela cidade. Olha o versículo 9 ainda, o que diz. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna o quê? Insolente. O problema se agigantava, o inimigo se torna insolente. Quantos e quantos jovens casaram com descrente, desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra os pais, se rebelaram contra a igreja. E depois esse instrumento que foi alvo da sua idolatria vai se tornar insolente na sua vida. Eu conheço muitos que pagaram um preço muito alto e ainda continuam pagando por essa desobediência. E você, meu irmão, que é crente, que está assim, está nem assim para as coisas de Deus, não quer nada com a mensagem, está até se regozijando com esse tempo, né? Porque não está podendo ir para a igreja. Continue pensando assim, que você está muito bem, distante de Deus, sem refletir para onde o pecado vai lhe levar. Pense bem sobre isso. Versículo 19, irmãos. Aqueles que eles ouviram em vez da palavra de Deus, onde estavam naquele momento? Olha o versículo 19. Olha o versículo 19. Chamei os meus amigos, mas eles me
enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Cadê a liderança, meus amados irmãos? Aquela liderança hipócrita, aquela liderança libertina. Cadê os amigos nessa hora? Cadê a liderança, aquela liderança liberal, que não via nada demais em algumas práticas, como hoje nós temos visto isso em muitos lugares? Onde estavam aqueles que só promoviam entretenimento e negavam a palavra de Deus para aquele povo, ou escondiam, ou se omitiam de pregar a verdade de Deus, ou levaram aquele povo a se rebelar contra a verdade? Cadê agora essa liderança? É preciso termos muito cuidado, meus amados irmãos. Eles só perceberam isso tarde demais. Agora, olha o versículo 19, vou ler mais uma vez. Chamei os meus amigos. Cadê eles? Mas eles o quê? Me enganaram. Auto-engano, meus amados irmãos. Eles perceberam tardiamente o auto-engano que cometeram. Hoje eu tenho visto irmãos muito jovens deixando igrejas sérias que pregam a palavra em busca de entretenimento, em nome do amor, sem refletirem no fim do que vai acontecer. Porque não querem Bíblia, não querem se corrigir, não querem se converter dos seus pecados. Então querem capitães que levem de volta para o Egito. Assim como o povo naquela época queria levantar capitães, né, para levar o povo para o Egito novamente, levar o povo de volta. Cadê essa liderança agora? Prestem muito bem atenção, meus amados irmãos. Certo? Perceberam o tardio alto engano que cometeram. Tenha cuidado, eu e você precisamos ter muito cuidado. Quem nós estamos ouvindo? E não devemos estar conformados com a nossa frieza espiritual, não, viu? Tem crente que é igual, que chama até de crente de Guiné, só diz estou fraco, mas não reage. Crente que muitas vezes até foram crentes atuantes, mas hoje bota a culpa em todos e em tudo. Cada um queixa dos seus próprios pecados. É isso que Jeremias vai dizer aqui, em Lamentações. Não tem que se queixar de Deus, não. Antigamente o pastor era o melhor do mundo, hoje o pastor não presta. Os irmãos eram os melhores irmãos do mundo, os irmãos hoje não prestam. A igreja era a melhor igreja do mundo, a igreja hoje não presta. O movimento era o melhor movimento que estava, hoje já não presta. Tarde demais. Perceberam o alto engano tarde demais que eles cometeram. Quarto, irmãos, fato aqui, entenderam a justiça, e último, entender a justiça de Deus da maneira mais difícil possível. Entenderam a justiça de Deus da maneira mais difícil possível. Precisamos, meus amados irmãos, estarmos consistentemente vigilantes quanto a isso. Olha o versículo 12 ao versículo 18. 12 e 18. Não vou explicar todos os versículos, mas está tudo dentro de um contexto de negligenciar a justiça de Deus e de uma maneira difícil eles entenderem que Deus é justo. Será que é preciso, meus amados irmãos, um castigo, um caos estabelecido sobre nossas vidas para entendermos que Deus é justo? Olha o que diz o versículo 12. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalece como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços da sua mãe. Que poderei dizer-te? Eu estou no versículo, no capítulo 2, versículo 12, do capítulo 1. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede, se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Olha o que eles reconhecem aqui, irmãos. Eles reconhecem que o pecado aguça a ira de Deus. Lembra que nós vimos isso muitas vezes no profeta Jeremias. O pecado aguça a ira de Deus, provoca a ira de Deus, porque Deus é justo.
Eles reconheceram isso de uma maneira tardia. Eles entenderam que Deus é justo da maneira mais difícil possível, debaixo do caos. Será que é preciso isso, meus amados irmãos? Você, eu, qualquer um de nós, viver na prática do pecado e achando que isso não tem nada a ver porque Deus é amor, porque Deus lhe ama mesmo assim, que não importa o que você está fazendo. Será que você vai entender que Deus é justo só quando o castigo chegar? Assim como aquele povo entenderam? Vamos continuar lendo até o versículo 18. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, porque Deus é justo, porque a ira dele se manifestou sobre o povo. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daquele contra os quais não posso resistir. É como se o jugo estivesse nas mãos do Senhor e foi colocado sobre o pescoço deles. Deus colocou eles à mercê daqueles que eles não podiam resistir, porque Deus é justo. Versículo 15. O Senhor dispensou todos os valentes que estavam comigo. Apregou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar, virgem filha de Judá. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que deveria restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Versículo 17. Estende-se-ão as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Agora olha o versículo 18. Ainda no versículo 17, ele: Jerusalém é para eles como coisa imunda. E o versículo 18, olha o reconhecimento. Olha o entendimento da maneira mais difícil possível. Justo é o Senhor. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua o quê? Palavra. Justo é o Senhor, porque me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos. Ouvi todos os povos, e vede a minha dor, as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Ouvi todos os povos. Irmão, será que a gente pode ouvir esse lamento hoje? Ouvir, Erinaldo. Ouvir cada um de vocês, cada membro da Igreja Batista Regular ou de outras igrejas, né? Ouvir, vede o mal que vem sobre eles. Esses registros não estão aqui por acaso, irmãos. Os anos se passaram e essa palavra ela continua viva e falando ainda os corações. Justo é o Senhor. Eles reconheceram isso da maneira mais difícil possível. Entenderam as causas do juízo porque Deus é justo e se ira contra o pecador obstinado. Eles entenderam isso. Não devemos, irmãos, cometer o mesmo erro, caso ignoremos que Deus é justo, que Ele foi moldado com o tempo. Tem gente que pensa que Deus foi moldado com o tempo, que hoje Ele não é tão justo, hoje Ele só é amor. E por isso Ele está tolerando nossos erros, os nossos pecados. Você assume um compromisso, por exemplo, com a igreja, né? Você se converte, se compromete, oferece para Deus o céu e as estrelas. É isso que acontece. Alimenta a liderança e os irmãos de regozijo quando você chega, todo entusiasmado. O tempo passa, você vai começando a desprezar a igreja que te acolheu, o Deus que te acolheu, a palavra que transformou tua vida. E você acha que agora Deus está aplaudindo o que você está fazendo. Isso é com você, irmãos, é comigo, é com qualquer um.
Devemos ter muito cuidado para não entender juízo de Deus, justiça de Deus, de uma maneira mais dura possível. Quando o caos chega, agora eu entendo, Deus é justo, agora eu estou recebendo o que eu plantei. Irmãos, é bom fazermos uma reflexão. No versículo 20, 21, nós observamos que eles entenderam tanto que Deus é justo, que eles agora têm consciência de que seus adversários não ficariam isentos do juízo de Deus. Versículo 21, versículo 22. Certo? Eles tinham consciência, ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal, folgam, porque tu o fizeste, mas trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Agora eles estão lembrando das palavras de Jeremias. Lembra que Jeremias trouxe juízo sobre as nações? Nós estudamos cada uma delas. Agora eles estão lembrando, olha, o juízo vai vir sobre eles, porque agora a palavra é verdadeira. Nós já sofremos isso. E eles não estarão isentos também do sofrimento. Meus amados irmãos, é preciso estarmos vigilantes constantemente e aprendermos as lições faladas aqui, irmãos, diante desses fatos do lamento de Jerusalém. Olha o versículo 22, diz: venha toda a sua iniquidade à tua presença, faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração está desfalecido. Lamento, ele disse: olha, Senhor, eles estão se folgando, né? Estão se regozijando diante do nosso sofrimento. Mas eu sei, agora eles sabiam que eles não estariam isentos do juízo de Deus, porque Deus é justo. Entenderam isso, irmãos, da maneira mais dura possível. Então aprendamos, irmãos, essas lições mediante os fatos da desolação de Jerusalém, para que não cometamos os mesmos erros, sigamos os mesmos passos, de não atender ao apelo de arrependimento de Deus, e só lamentar o castigo depois de sofrê-lo, não vai resolver. Foi isso que nós vimos no início aqui, Jerusalém lamentando, tarde demais. Nada vale a pena de só entender a razão da tragédia depois de sofrer. Eles entenderam tudo. Agora eu entendo a razão. Foi por isso, nós pecamos gravemente. Ou de só perceber depois do castigo a besteira que fez, por não atentar onde o pecado iria levar. A Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte. Meu jovem, meu irmão, certo? Você, nós temos que ter consciência disso. Se a gente não está refletindo sobre nossos pecados, queremos viver livres de Deus, estamos achando que estamos vivendo um ateísmo prático, irmãos. Essa é a grande realidade. Porque estamos vivendo como se Deus não existisse. Como se Ele não fosse justo, fosse só amor. Deus, paz e amor. Não, irmãos, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ninguém nunca deve desconectar a verdade do amor. Deus nos ama baseado na verdade. E assim devemos fazê-lo de um para com o outro. Conhecer a justiça de Deus diante do caos é a maneira mais dura possível. Então, meus amados irmãos, que tristeza Jeremias contempla. Ele vê a cidade antes esplendorosa, agora humilhada e vazia. O pouco que restava ali estavam aflitos, fracos, passando necessidade. O esplendor de Jerusalém se foi. Devemos vigiar, meus amados irmãos, para que o nosso esplendor também não se vá. Eu não estou dizendo aqui que o crente ele pode perder sua salvação, de maneira nenhuma estou falando isso. Mas ele pode perder o brilho aqui nesse mundo. Ele pode perder o seu esplendor. Uma igreja também pode perder. Quando a igreja ela vive tolerando o pecado, vive passando a mão por cima de erros. Isso eu estou falando para que cada um faça uma própria avaliação da sua própria vida. Não ficar esperando que os outros agem. Cada um de nós temos a responsabilidade. Se alguém pecado, a Bíblia diz, vai até ele. Ele não quer se arrepender, leva 2. Depois não quer, traz para a liderança da igreja. A igreja vai até ele, não quer, então considera essa pessoa como gentil publicano.
Não só esperar pelo pastor, não, o pastor que tem que fazer isso, não, cada um de nós temos a responsabilidade. Só deve chegar para a liderança depois de dar os passos. Agora, se é uma coisa pública, aí deve ser trazida e aí deve ser tratada imediatamente de uma maneira pública também. Fica aqui o desafio, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude. Continue orando por nós, irmãos, estamos aqui nessa batalha. Eu e Rosilda, principalmente Rosilda, né, que está ainda sofrendo muito ainda com essa doença. Hoje, graças a Deus, assim, eu não... É só um pouco meio tonto assim, e um pouco de dor de cabeça, mas o quadro não evoluiu de um para cá, espero que continue assim, melhorando, né? Mas devemos estar orando uns pelos outros, meus amados irmãos. Estamos caminhando para o desfecho final desse mundo. Cristo está voltando. Que Deus nos abençoe. Maravilhoso Pai, querido Deus. Louvamos ao Senhor pelo dia, por Tua palavra. Continua abençoando nossas vidas, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos agradecer por cada irmão que tem nos ajudado, que tem orado por nós, tem nos apoiado. Senhor Deus, eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, pelos irmãos, pelas ovelhas que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, nessa igreja. O Senhor sabe, Pai, o quanto nós amamos muitas vezes, Senhor Deus, não temos demonstrado isso, não. A gente poderia fazer muito mais do que já temos feito. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, quero agradecer a cada irmão que tem nos ajudado, tem nos apoiado nesse momento assim tem hora que cai um pouco de tristeza, né? Mas aí a gente olha para Jesus, a gente lembra que os irmãos têm orado, lembra do apoio que os irmãos têm dado. Então, fica aqui a lição para mim também, de ser mais sensível, né? Nas dificuldades dos outros. Que Deus nos ajude. Abençoe cada um de vós. Em nome de Jesus.